E o que não acontece com as ações de algumas empresas, como, por exemplo, naturalmente a JBS e a nossa antiga Sadia e Perdigão, que perderam 6,6 bilhões em termos de valorização das suas ações nesses últimos dias, depois desse escândalo. O dólar fechou a 3,07, que significa uma queda moderada também. E a nossa inflação está dando mostras muito positivas de que vai fechar, na opinião dos analistas, vai fechar esse ano com 4,15, o que é uma coisa, apesar que pouca gente fala disso, mas é uma coisa extraordinária, porque fica abaixo do centro da meta de inflação. Ou seja, o topo da meta seria 6,5, nós devemos fechar em 4,15, que é abaixo do centro da meta, que é 4,50. Isso é realmente excepcional e a gente fica pensando como que isso resultou, do que resultou. Naturalmente das políticas do Banco Central, dos problemas de renda da sociedade brasileira, da questão do desemprego e assim por diante. Nós gostaríamos de dizer uma coisa a respeito desse grande escândalo da carne agora no Brasil. Há um discreto movimento de algumas pessoas no sentido de punir a Polícia Federal. E sim, porque a Polícia Federal fez algum barulho e ofendeu algumas sensibilidades. Então, ao invés de a gente se preocupar com o castigo aos culpados, vamos castigar quem denunciou o crime. Nós gostaríamos hoje aqui de entrevistar um amigo nosso, uma pessoa de grande atividade na comunidade e é uma pessoa que tem também uma presença forte no agronegócio, que é o seu Joaquim Goulart. Eu gostaria de dizer inicialmente, cumprimentando o Joaquim, parece que a carne é fraca mesmo, não é, Joaquim? Bom dia. Bom dia, doutor Valdomiro. Realmente, neste momento, a carne é fraca. E o estrago foi grande. Foi grande. E está sendo grande, né? Uhum. Porque na exportação nossa, até recuperar de novo essa imagem, eu tenho a impressão que vamos levar algum tempo, né? Uhum. Eu lembro, Valdomiro, na época que eu era presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, teve um secretário de Agricultura do Paraná que divulgou que havia um produto de Dicofol na maçã que foi detectado no Ceasa de São Paulo. E nós tínhamos uma safra enorme, uma safra boa, e estava praticamente 70% estocada ainda, e o preço estava indo muito bem, e com aquela notícia despencou o mercado e não recuperamos até o final daquela safra. E aconteceu essa notícia em maio e a safra finalizou sem recuperação. Essa é uma situação naturalmente complicada, mas não há possibilidade de melhorar isso num certo sentido, porque o mercado tem que ser soberano. Quer dizer, o consumidor, e a gente fala em economia da soberania do consumidor, que tem que ser respeitado sempre. Então agora nós temos consumidores chineses e europeus indignados e com toda razão, apesar de que no universo todo de frigoríficos a quantidade, digamos assim, de infratores é pequena. Mas eu gostaria de perguntar, Joaquim, provavelmente, e eu acho que essa é uma opinião boa, todos esses problemas são coisa antiga, quer dizer, não são novidade. Nós já vimos no passado muita coisa assim, e desrespeito às leis, aos regulamentos, mas agora parece que a situação é grave. Entretanto, é coisa antiga. Sempre existiu e sempre existirá alguma coisa, algum mal feito, né? E isto em qualquer campo de atividade nossa, né? E a alimentação é muito sensível, porque ela atinge a saúde das pessoas, né? Nós, por exemplo, na carne, nós temos quase 5.000 plantas frigoríficas e apenas 21 foram atingidas, e apenas 3 foram interditadas, né?
é muito pouco, só que de uma das plantas interditadas é uma das maiores empresas do mundo, que é a Bayer Foods, né? Se não me engano, é a maior do mundo. É. Exatamente. Uma outra coisa interessante é que o Brasil exporta apenas 10% da carne que nós produzimos, né? Então, 90% é do mercado interno e nós temos que respeitar esse mercado interno. Então, as empresas têm que focar não só na recuperação do mercado externo, mas eles têm que focar muito na imagem do mercado interno, porque o mercado interno é que consome 90% da nossa carne. E também o mercado interno já cansou de ser maltratado, né? Em várias situações, inclusive por decisão de órgãos públicos. Sim. Né? Por exemplo, quando o governo, anos atrás, produzia muitas coisas, ele abusava do consumidor. Até tem uma história relativamente antiga, mas não tão antiga assim, que o consumo caiu porque o governo aumentou o preço. Ora, se o consumo caiu a receita da empresa. Então eles aumentaram o preço novamente. Que se trata, num caso assim, de um tremendo desrespeito ao consumidor, que você está dizendo agora que nós devemos respeitar. Né? Deixa eu lhe perguntar, com respeito ainda a esse assunto, Joaquim, o que vai acontecer em seguida? Nós vamos aprender a lição, naturalmente, mas o que nós vamos fazer, digamos, de prático? Vamos mudar alguma coisa? Nós vamos ter mais controles? O que vai acontecer em seguida? Seguramente o controle será mais rigoroso. Né? As pessoas e as empresas e os técnicos que vão trabalhar, principalmente da área governamental, na área de fiscalização, naturalmente que haverá uma rigorosidade maior do que está se praticando hoje. Porque ocorrer outro erro desse em seguida, como ocorreu com o leite há uns 2 anos atrás, Verdade. é um despropósito, né? Porque a não ser que as empresas sejam muito irresponsáveis, mas pelo porte das empresas que nós temos no Brasil nessa área de produção de proteínas, eu acho que essas empresas tomarão rapidamente as suas atitudes e corrigirão qualquer erro. Mas existe uma coisa também que é uma certa situação relativa ao consumidor, que não é muito exigente na minha impressão, não é muito exigente e tolera esses abusos de certa forma. Você mencionou o caso do leite, por exemplo. Né? Eu lembro que durante o escândalo, algumas marcas estavam nas prateleiras aqui na cidade e continuavam sendo vendidas normalmente. Esse frigorífico de Jaraguá, que foi interditado, se eu não estou enganado, mas eu tenho quase que certeza, apesar de que quase certeza é pouca coisa, mas eu vi num supermercado de Lages que os produtos continuam sendo oferecidos lá. Então não é o caso de educarmos até mesmo o consumidor para ser mais exigente e ele próprio mais rigoroso também? Em reportagens que passaram ontem pela televisão, nós vimos já as pessoas olhando mais data de validade, o aspecto, né? Porque foi chamar muita atenção para a cor da carne vermelha, se está vermelha demais, se está escura demais. Tudo isso o pessoal, algumas pessoas têm esse cuidado. Mas muitas pessoas nem ouviram a notícia. Esse é que é o fato. Exato. Não é? Exato. Pessoas assim que não estão muito ligadas aos assuntos do dia a dia do país, que são bastante no Brasil, né? Nós somos um pouco displicentes, nós brasileiros, né? Não temos assim aquela exigência que teria assim um europeu, né? Um americano, por exemplo, muito né? exigente. Então, os chineses eu não falo porque eu estive visitando uma fábrica, eles chamam de fábrica de carne, um grande frigorífico na China. Esse frigorífico, para você ter uma ideia, ele trabalhava com aves, porco e gado. O volume que ele trabalhava... Na mesma planta? Na mesma planta. O volume que ele trabalhava é exatamente o volume que o Brasil exporta. Uau! Uma planta só. Poxa vida. E o que eu vi de lá, eles se desculparam e tal, e que no ano que vem teria uma planta nova,
mas era uma barbaridade o que nós vimos lá. É mesmo? De que tipo barbaridade? Por exemplo... Higiene, coisas de higiene? Higiene. Eu entramos na seção de salsicharia, o sujeito com uma pá desses, a pá que nós conhecemos, uma pá torto desse, colocando a massa dentro de um funil lá para embalar. Né? Então, a China não tem assim aqueles critérios. Pode ter o critério na hora de importar, para negociar. Verdade. Eles são muito negociantes. Né? Verdade. Vamos falar do agronegócio em geral, Joaquim. Nós vamos ter uma super safra esse ano, né? Sim. Nós temos a felicidade de contar com alta produtividade e um pouco de ajuda de São Pedro. Você poderia dizer para nós se essa super safra ela vem em reforço às tendências positivas que a gente começa a ver na economia? Qual a sua opinião a respeito? O agronegócio nosso está muito pujante e com uma tecnologia invejável. Né? Mas você está falando de soja? Ou está falando de modo geral? Do agronegócio de modo geral. De modo geral. Você vê reportagens excelentes sobre produção de tomate, de moranguinho, onde o pessoal já se preocupa porque esses dois produtos eram produtos que eram os reis da contaminação de agrotóxico. Hoje são cultivados em estufas e coisa, com controle rigoroso sobre esse uso de pesticidas, etc. E você começa aqui, eu tenho uma relação até aqui que eu peguei agora já de 2017, que é a previsão nossa de 2017, que você começa pela soja, pela bovinos, milho, etc., e vem até o tomate, a uva, o ovo. Até te chama a minha atenção uma coisa interessante, doutor Valdomiro. A produção de ovos no Brasil em 2017 está prevista em 14 bilhões e 800 milhões de reais. E a produção de suínos em 14 bilhões e 600. Veja só. Então, o ovo vale mais que o suíno. Mas temos uma perspectiva de safra excelente. A qualidade dos equipamentos melhorou muito depois daquela política durante o governo do Fernando Henrique, que nós tivemos o prazer de ter o Pratini de Moraes como ministro. E o Pratini de Moraes, ao sentar na cadeira de ministro, ele disse: a agricultura não pode pagar juros variável, tem que ser juro fixo. E baixo. E com isso ele criou aquele programa Moderfrota e realmente entrou a tecnologia de máquina, aquelas máquinas eletrônicas que se vê hoje no campo. Né? Tem máquinas hoje até com piloto automático, você não precisa... Aqueles pulverizadores grandes, a maioria no Mato Grosso, aí, em Goiás, você não é operador, é tudo controle eletrônico. Mas essa mecanização de qualidade, digamos assim, ela não está restrita ao Centro-Oeste? Não. Temos em Lages. Não diga, é mesmo. Temos em Lages, temos em São José do Cerrito. Olha. Temos em Correia Pinto. Semana passada eu fui comprar uns animais em Correia Pinto e me surpreendi com uma granja que eu vi lá, o equipamento que eles têm para soja, a área toda plantada em soja e com equipamento de primeira geração. Máquinas de marcas que eu não vou citar, mas de marcas top, de linha no mundo, né? Mas nós temos nesse caso, essa é uma outra pergunta que já estava reservada aqui, Joaquim. Nós temos nesse caso algumas regiões aqui que são agricultáveis e estão ociosas. E eu diria o seguinte, que talvez eu esteja não inteiramente certo, mas algumas áreas de Morrinhos e Coxilha Rica e talvez Capão Alto, por exemplo, elas estão ociosas, né? O que fazer para mudar essa mentalidade de manter um capital, que é a terra boa, relativamente ocioso, sem produzir? Rodovia. Transporte, infraestrutura. O que falta é infraestrutura. Por que o Oeste hoje é o terceiro polo maior produtor de leite do Brasil? Porque no Oeste está cortado de estradas. Né? Você não tem nenhuma granja que esteja a mais de 4 quilômetros longe de um asfalto. Né? E aqui as nossas distâncias na nossa região serrana são muito grandes. Né?
Por exemplo, se você pegar do fundo da Coxilha Rica ao Rancho de Tábua, em linha reta são 180 quilômetros dentro do município de Lages. Poxa. Isso não existe em outro lugar do sul do Brasil. Né? Os municípios são muito distantes um do outro. Então, o que está fazendo um pouco essa interação do município, felizmente, é o setor de educação e saúde. Porque esses municípios se servem de Lages para ter acesso à saúde e educação. Né? Então, de muito tempo, Lages, a vocação dela, eu acho que uma das melhores vocações que Lages tem é educação e saúde. Porque o volume de pessoas empregadas na educação, por exemplo, doutor Valdomiro, não existe nenhuma empresa em Lages que tenha o volume de pessoas empregadas na educação, professores. Nós temos perto de 26 instituições operando em Lages. É bastante gente. Mais de 5 de ensino superior. Né? E outra coisa, a qualidade do ensino nosso, fundamental, eu acho que precisava melhorar muito. Né? Nós precisávamos valorizar muito o professor. Né? Por exemplo, cursos técnicos. Foi criado um curso técnico de biotecnologia aqui no IFESC. Tem mercado para isso? Não foi feita uma pesquisa para ver se tem mercado. Qual é a demanda para criar o curso técnico? Teria que haver uma pesquisa de demanda de mercado. Perfeito. Eu assisti uma cena triste numa reunião da Associação Comercial, da CIL, onde um representante da Fiesc defendia que o IFESC não tivesse cursos de metal mecânica, porque o Senai tinha. Só que o Senai é pago, lá é de graça. Então, eles temiam que houvesse uma migração dos alunos do Senai para lá. Entendo. Não. A demanda é tão grande nessa área, porque é a área que dá suporte à indústria, é a área que fabrica o parafuso, que fabrica... Né? Claro. Então, é o que dá suporte à indústria. Quando você vai criar um curso novo, você tem que fazer primeiro a pesquisa de demanda, porque não adianta você formar um monte de gente, soltar no mercado e não ter demanda para ele trabalhar. Nesse caso, aqui tem uma questão aqui interessante que eu gostaria de levantar, que é o seguinte. O perfil industrial da cidade de Lages, por exemplo, já é diferente do perfil industrial das outras cidades da Amures, da região. Sim. A gente poderia dizer que Lages está num processo de decolagem, isto é, está começando a fazer a sua carreira para decolar, e nesse caso, os cursos técnicos são de uma importância crucial, na minha opinião. Sem dúvida. Mas você acha que esse processo de decolagem já se iniciou? Muito devagar, sem ter uma política governamental em cima disso, que direcionasse a vocação da região. Nós temos uma vocação, por exemplo, na área industrial, madeireira. Todo mundo diz que a vocação madeireira é extraordinária. Qual é a maior exportação de Lages hoje? É alimento. A produção também é alimento. Né? Hoje a maior exportação de Lages é alimento. Só a Fosco, ela é hoje a 17ª exportadora de Santa Catarina, brigando com WEG, com Tupi, né? Só a Fosco está fazendo isso. Aí você tem ali a Yakult exportando suco de maçã. Você tem outras empresas exportando soja, tem outras empresas exportando carne, derivados de carne, como o caso da Seara. Então, tem uma porção a Malca exportando maçã in natura. Então, hoje, os números, apesar do setor pujante de madeireiro, né, na região toda nós temos 400.000 hectares de florestas plantadas. Né? Isso significa a segunda ou terceira reserva do Estado, se eu não estou enganado. Né? Santa Catarina tem 600.000 hectares de florestas plantadas e a região nossa tem 400.000 hectares. Há uns anos, 8 anos atrás ou 10 anos atrás, aproximadamente, as principais reservas seriam aquela região do Rio Negrinho,
a região do Chapecó, por surpresa, e Lages, né? Eu não sei qual a evolução nesses 8, 10 anos, se por acaso nós mantivemos esse segundo ou terceiro lugar, ou estamos em primeiro lugar agora. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A região. A região. A região. O município que mais produz é o Tacílio Costa. É o Tacílio Costa. Né? Tem outro município que é interessante, que é Ponte Alta, que tem 70% do território plantado com florestas e áreas que seriam... Ponte Alta. Pena que a floresta chegou antes da soja, porque a soja tem um giro mais rápido, né? Mas a floresta é uma riqueza, sem dúvida nenhuma, que está plantada aí. Mas você falou giro mais rápido, não sei se foi irônico, porque uma floresta ela vai produzir em 18 anos aproximadamente, né? E a soja produz no mesmo ano. Em 6 meses. Em 6 meses. Então, do ponto de vista econômico, a soja seria muito mais importante. Você olhando aqui esse mapa que eu tirei agora, que é bem recente, são informações do IPEA e da Exalc, a safra brasileira como um todo, começando desde o tomate até a soja, ela vai valer, em termos de mercado, em 2017, 546 bilhões de reais. São a previsão de 220 milhões de toneladas de grãos. De grãos, né? Me entristece uma coisa, doutor Valdomiro. Nós temos um envolvimento de 19 milhões de brasileiros no agronegócio. Desses, 11 milhões são pequenas propriedades, são agricultura familiar. E desses 19 milhões que produzem 546 bilhões de reais, com todo esse envolvimento de máquinas modernas, de áreas plantadas enormes, sabe o que é que me entristece mais? O prejuízo, o rombo da Petrobras é 600 bilhões. Bom, é verdade. Então, uma única estrutura Sim. que esse governo populista acabou, o anterior, anula todo o esforço do nosso agronegócio. Além desse prejuízo gigantesco, que eu concordo 100%, nós temos também o desperdício do BNDES. O glorioso BNDES, que nos anos 50 liderou a economia brasileira, agora, ou pelo menos pouco tempo atrás, um pouco mais de um ano atrás, ele cometeu horrores desperdiçando capitais preciosos com algumas empresas, inclusive, por exemplo, a JBS, Friboi, etc. Financiando além do que necessário, né? Exato. E ainda financiando projetos fora do país que não têm, assim, um interesse econômico para nós. Qual seria o produto agrícola com melhores perspectivas aqui na Serra Catarinense? Doutor de médio prazo. Nós temos 2 produtos aqui fundamentais. A soja, claro, que é o que está entrando mais. Na Coxilha Rica, há muito tempo atrás, a IPAGRE fez um levantamento. Só na Coxilha Rica, considerada a Coxilha Rica uma parte de Capão Alto e uma parte de Lages, né? Seriam 110 mil hectares agricultáveis. Desses 110 mil hectares agricultáveis, tem muita área que tem pedra. Então, o que o pessoal está fazendo lá? Eles estão pegando essas máquinas grandes, essas cavadeiras hidráulicas, e enterrando as pedras e plantando por cima. É mesmo? Não sabia disso. Então, isso é fundamental, que se faça isso, né? Claro. Porque eram áreas que não seriam mecanizáveis e que podem ser mecanizadas agora, com essa nova tecnologia. Uma outra grande trunfo é por fazendeiro que estava ali apático desde da fundação de Lages, né? Os nossos fazendeiros muito tradicionais, produzindo ali 30, 40 boi por hectare, por milhão de metros quadrados, por 100 hectares. Por 100 hectares. 0,3 boi por hectare, né? Ele se mexeu com isso. Ele arrendou para o floricultor, né, uma parte, e vai receber isso aqui no inverno com pastagem. Como ele tem áreas boas,
No verão ele joga o gado nessa área boa e no inverno ele joga o gado para engordar na pastagem que ele recebeu do sujeito que alugou a área para soja, porque nem Entendo. toda a área. Você não encontra nenhuma fazenda nessas duas regiões aí que se ocupe com agricultura mais que 40%. Mais que 40%. Não dá. Tem banhado, tem. Ao passo que no Centro-Oeste é o quê? 80%, 90%. Eu vi até 100%. Eu 100%. vi sujeito comprando terreno no Pantanal para fazer compensação ambiental, porque ele tinha usado 100% da terra. Na região de São Gabriel do Oeste. Mas isso não significa que, em termos de custo de terra, por exemplo, nós aqui da Serra, que é a região alta e fria, sempre vamos perder para o Centro-Oeste e, em determinadas condições, a nossa produção pode ser desinteressante. Digamos que a demanda externa caia ou o consumo ou qualquer coisa assim. E nós aqui não podemos competir em termos de custo com relação ao Centro-Oeste. Isso não seria um fator que faria a nossa região mudar de ramo, digamos assim? Nós temos algum diferencial. Por exemplo, o trigo produzido na nossa região, porque o pessoal que é dono da terra e que planta, eles estão fazendo a rotação soja e trigo, porque você tem uma gramínea e você tem uma leguminosa. Então, se faz uma rotação excelente, porque a soja fixa o nitrogênio na terra e o trigo aproveita e dá uma produtividade excelente. Nós temos 2 safras, então. Tem 2 safras. E quem planta trigo aqui, quem colhe trigo aqui, tem uma empresa aqui, a Copreplan, que é a que mais incentiva a produção de trigo aqui na região. Para uma informação interessante para você, o trigo produzido aqui em Lages, na nossa região de Lages, é o único trigo que tem a qualidade para competir com o trigo da Argentina. Bom, eu não sabia, porque há uns 20 anos e pouco mais, Joaquim, acontecia que a qualidade do nosso trigo era tão ruim que muito fazendeiro preferia deixar acabar a safra e morrer, apodrecer, receber o seguro, porque o trigo era ruim. Isso há 20, 25 anos. E agora isso mudou, então. É que na região mais quente, como o Paraná, aí para cima, o trigo plantado, na verdade, não é bem o trigo, é o triticale, que é uma mutação que a Embrapa fez para se adaptar ao clima quente. Entendi. Né? E como aqui é clima frio, nós produzimos o trigo puro. Então, o trigo da nossa região produz o mesmo pãozinho francês que produz o trigo importado do Canadá ou então da Argentina. Mas nós consumimos esse trigo de primeiríssima qualidade? Sim. Aqui em Lages? Aqui em Lages. Eu não sabia disso. Eu sempre imaginei, como brasileiro meio desanimado, que nós consumimos um trigo de segunda. Né? Ou importado, né? Que veio da Argentina, ok, é trigo bom. Né? Mas temos trigo de primeira, então. Temos trigo de primeira na nossa região. Outra coisa, com produtividade, quando se iniciou a plantação de trigo, se falava em 25 toneladas por hectare. Hoje se fala em 90. 90 toneladas por hectare. E tem regiões que chegam até 110. Né? Puxa, isso compara com qual produtividade? A americana ou a argentina? Melhor. Nós estamos bem ou estamos bem? Empatando com a Argentina, mais ou menos. Essa é uma boa notícia. O Brasil na soja, nós estamos hoje conseguindo até 4 toneladas por hectare de grão na soja. Os Estados Unidos, com a soja irrigada, não passa de 3,6. E a China, eu estive lá na região mais produtora de trigo, são 2 províncias, a província de Henan e a província de Heilongjiang, que é do lado do Rio Amarelo aí, tem 30% da área irrigada e a China não passa de 1,7 tonelada por hectare. E nós chegamos a 4. Poxa. De 3,5 a 4 toneladas por hectare. Qual é o segredo dessa produtividade? Nós somos mais espertos ou o quê? Ou o clima nos ajuda? É a agricultura de precisão. Mesmo. Isso começou em Vacaria e foi se disseminando. E hoje a agricultura de precisão está no Mato Grosso, está em todo lugar. Mas, inclusive, as terras, mudou até o conceito de compra de terra. Em Vacaria também foi precursor disso. O sujeito vai comprar uma terra, que se fala em milhões de metros quadrados.
Então, 1 milhão de metros quadrados em Vacaria hoje custa 4 milhões de reais. Mas ele compra a área agricultável. Entendo. O restante vem de graça. Entendo. Sabe? Se o sujeito lá tem 10 milhões de terra e ocupa só 40%, o sujeito vai pagar aquilo que vai ocupar. Que seria 4 e milhões, o resto digamos. vem como reserva e entra no negócio. Entendi. Né? Puxa vida. Olha, o que você está me dizendo a respeito de produtividade é muito interessante, Joaquim. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte. Nós poderíamos receber mais capitais estrangeiros, considerando esse ambiente todo e a perspectiva de a gente deixar os Estados Unidos para trás, nós poderíamos receber mais capital estrangeiro no setor de agronegócio? Deixa eu dizer que de vez em quando a gente tem notícia de missões chinesas, por exemplo, Sim. interessadas em investir. Nós poderíamos ter mais capitais ou existe alguma restrição, digamos, da lei ou restrição constitucional para essa venda? Eu estava na China, lá no interior da China, na província de Henan, fica bem no meio da China, e um chinês, eu vinha embora no sábado, e um chinês disse para mim, eles são muito impositivos, né? Você tem que passar amanhã às 10 horas no Ministério da Agricultura da China, lá em Pequim. E eu estava 1h30 de Pequim de avião. Aí, mas por quê? Não, eles querem falar com você. Eles são impositivos, assim. Aí cheguei lá, a reunião foi no Ministério da Agricultura, na CAS, que é equivalente à Embrapa nossa aqui. Né? Foi um dos lugares mais fáceis de falar, porque tinha 3 doutores, um doutor em soja, outro em arroz e outro em milho, que tinham feito pós-doutorado no Canadá, então falavam fluentemente inglês, que é uma dificuldade que você tem na China, é se comunicar. Além disso, o inglês deles é um pouco muito difícil ruim, também. Muito ruim. Né? Mas aí eles me pediram, me encomendaram que eu procurasse 100 mil hectares de terra no Brasil e 100 mil hectares de terra na Argentina. E como a Argentina tinha uma restrição de exportação de soja, eles cancelaram a possibilidade. Eu alertei isso para eles lá, que a Argentina estava controlando a exportação de soja, para não subir muito a inflação interna. E eles vieram para o Brasil e eu levei eles no Mato Grosso, 2 missões chinesas. Né? Eles acabaram depois comprando outras pessoas, não essas, comprando terra que eu sei na Bahia, naquela região de soja da Bahia, lá de Barreiras, etc., ali, aquela região grande que tem lá. Né? Mas não há restrição legal? Então. Não. Okay. Tem um projeto muito grande de produção de leite na Bahia da Nova Zelândia. Né? Interessante. Com 3 mil vacas de produção de leite, né? Produzindo leite a pasto. Para exportação. Para exportação e para o mercado interno também, mas mais exportação. Mais exportação. Okay. Então, eles visam muito o agronegócio. A China, por questão de distância e por questão também de terras mais baratas e mão de obra mais barata, eles optaram em investir mais na agricultura na África. Na África. Eles adotaram Angola, por exemplo. Eles fizeram todas as rodovias novas de Angola, igual as rodovias da China, porque os brasileiros, os engenheiros brasileiros, tinham que ir para a China aprender a fazer rodovia. As rodovias da China são uma maravilha. A infraestrutura e eles fazem rápido e barato. Né? Não, e 5 pistas que vai, 5 que voltam, eles estão prevendo já o futuro, né? Exatamente. Coisa fantástica. Meu caro Joaquim, o tempo passou e eu queria dizer para você o seguinte, que nós estamos terminando um assunto tão absorvente, tão importante, que eu gostaria de conversar um pouco mais. Mas eu gostaria de pedir as suas considerações finais, por favor, Joaquim. Bem, nós temos em primeiro lugar no mundo a maior área de concentração de produção de alimento é os Estados Unidos. Em segundo lugar, a União Europeia, né? E o Brasil. Conversando com o governador da província de Henan, que hoje é o presidente da China, o Xi Jinping, ele me disse que a China tem 127 milhões de hectares para plantar. E está todo ele plantado. Puxa. O Brasil tem 388 milhões de terra para plantar sem mexer na Amazônia. Nós estamos plantando 290.
200 dedicado à pecuária e 90 com a agricultura. A tendência disso é a pecuária confinar mais, não diminuir a quantidade de produção pecuária, mas sim ceder uma área maior para a agricultura. Claro. Essa é uma tendência. Já você vê aqui na Coxilha Rica isso acontecendo. É verdade. Né? Então, aqui pertinho de nós já está acontecendo, e é muito salutar essa interação a agricultura pecuária. Né? É uma complementação da utilização da terra. Então, eu sou muito otimista nesse ponto, sabe? Excelente. Eu acho que o Brasil realmente não tem nenhum país do mundo que tenha essa possibilidade de ter 388 milhões de hectares para plantar. Né? É verdade. Então, seremos realmente o celeiro do mundo. Bom, eu gostaria muito de agradecer aqui a presença do senhor Joaquim Goulart, empresário do setor do agronegócio, executivo e consultor de muitas outras atividades. E eu gostaria de dizer que, caso você, telespectador, queira rever este ou qualquer outro programa, você pode ir no YouTube e digitar Imagem TV Lages, você terá todos os programas anteriores à sua disposição. Eu gostaria de dizer que foi um prazer estar aqui conversando sobre o agronegócio, que é um assunto vital para a nossa região. Mando um abraço a todos os nossos telespectadores e aguardo vocês aqui na próxima semana. Até lá.